Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 20, Influência Moral do Médium. E estamos estudando nas questões do item 226. Hoje, nós vamos na questão número 8, em que Kardec pergunta o seguinte: é absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? Será que é impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? A resposta: um médium imperfeito, algumas vezes, pode obter boas coisas. Porque, se tem uma bela faculdade, os bons espíritos podem dele servir-se, na falta de outro, numa circunstância particular. Mas isso não é sempre, senão momentaneamente, porque desde que encontrem um que melhor lhes convenha, lhe dão a preferência. Então, os espíritos precisam fazer uma comunicação. Naquele momento, eles têm um médium que tem uma faculdade excelente, medianímica, que não é um médium perfeito, que não tem as qualidades morais que um bom médium deveria ter. Mas como os bons espíritos precisam transmitir essa orientação, essa mensagem, esse aconselhamento, então eles usam esse médium, apesar de ser imperfeito, nesse momento, para que possam transmitir a sua mensagem. Se tiverem que transmitir novamente e acontecer de não ter médium, um médium moralmente perfeito não, porque no mundo que nós vivemos, no mundo de expiações e provas, é difícil ter um médium moralmente perfeito, porque o que é o médium? O médium somos nós seres humanos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui nesse mundo de expiações e provas. Então, é aquele médium que tem as maiores qualidades, as melhores qualidades, apesar de sermos todos imperfeitos. A partir do momento que eles encontrem um médium com um nível moral melhor, logicamente eles vão descartar esse médium que, apesar de ter um potencial, uma capacidade medianímica muito boa, moralmente não é adequado. Então eles passam a usar aquele médium que tem as qualidades morais mais adequadas ao trabalho. Aí temos uma nota. Há a se observar que, quando os bons espíritos julgam que um médium cessa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, a presa dos espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam suas manias e afastam as pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé poderia ser abusada. Neste caso, quaisquer que sejam as suas faculdades, nada tem a lamentar. Então, o que a gente entende dessa nota aqui? Quando os espíritos julgam que o médium, pelas suas imperfeições, passa a ser presa de espíritos enganadores, para que eles não sejam instrumentos de enganações, de explorações a pessoas que estão ali pela sua boa fé, para que evitem que essas pessoas de boa fé sejam enganadas, os bons espíritos, eles apresentam
eles revelam as manias desse médium para que seja revelada essas más características às pessoas, para que as pessoas se atentem e descubram que aquele médium que está trabalhando, já não é mais confiável. Nós temos alguns exemplos na nossa sociedade de grandes médiuns que, infelizmente, depois de alguns anos de fama, de muita divulgação, promoção, eles acabaram se desvirtuando e, infelizmente, as suas más tendências, as suas más qualidades acabaram por ser reveladas e a sociedade tomou conhecimento e eles, com certeza, foram abandonados pelos bons espíritos, no sentido de que ele estava usando de maneira inadequada a mediunidade. Estava usando a mediunidade para fins próprios, para fins lucrativos, para fins de autopromoção e até mesmo, às vezes, para execução de alguns crimes. Então, a espiritualidade amiga, os bons espíritos, eles estão ali assistindo, eles estão ali trabalhando junto com o médium. Se o médium, porventura, apresenta essas imperfeições, até por motivo de orgulho, de egoísmo, de vaidade, certamente ele vai ser alertado. Se ele, apesar de receber esses alertas, essas orientações, insistir em continuar se aproveitando da sua situação de médium para explorar as pessoas de boa fé, com certeza ele será abandonado e responderá por esses delitos, tanto na esfera criminal humana, quanto na esfera do julgamento do plano espiritual, que certamente é o mais pesado. Nós temos aqui a nona pergunta, que fala o seguinte: qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Olha só a pergunta, né? Visto que nós estamos no mundo de expiações e provas. Perfeito é a resposta. Perfeito? Ah, perfeito. Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo não estarias nela. Aquilo que nós comentamos anteriormente. Dizei, pois, bom médium. E isso já é muito. Então, médium perfeito certamente não existe. Existe o bom médium. Não existe o médium perfeito aqui no nosso mundo de expiações e provas. Mas se ele for um bom médium, isso já é muito, porque são muito raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando, senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. Então, a espiritualidade sabe que é quase impossível encontrar um médium perfeito. Quando eles encontram um bom médium, já é uma coisa fantástica, visto que os médios, os bons médios, conforme dizem na resposta, é coisa rara. Então, o médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganar. Então, o bom médium, que tem uma conduta moral reta, ilibada, ele vai criar essa defesa
através da sua conduta. E os espíritos imperfeitos não vão nem ousar fazer qualquer tentativa para enganá-lo, em virtude da condição moral do médium. Então é aí que a gente sempre bate na mesma tecla. Vamos atentar para a nossa conduta moral. A nossa conduta moral é o nosso escudo, é a nossa couraça, é a nossa defesa contra os maus espíritos, contra aqueles enganadores, contra aqueles que querem nos prejudicar e prejudicar aqueles que estão à nossa volta. Semana que vem nós continuamos com as questões desse item 226. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.